Olá, meu nome é Cláudio Affini e dando continuidade ao nosso bate-papo de sempre, a gente tem buscado conversar sobre anatomia dental interna, entre outras coisas. Eu tenho buscado dar bastante ênfase nesse aspecto que eu acho de suma importância para a gente conseguir ter excelência e sucesso no nosso tratamento. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre MV2. E o que eu fiz? Eu fui buscar um artigo no Joy, publicado até que recentemente, em 2018. Foi publicado no Joy, como eu disse. O Joy é uma revista padrão ouro, né, que tem a sua qualificação como A1, ou seja, é super referência, tá? E qual foi o intuito desse trabalho, né? Ele nos diz que a prevalência do canal mesovestibular do segundo molar superior, MV2, pode mudar entre diferentes populações. O objetivo desse estudo foi analisar a prevalência mundial do canal radicular MV2 e entender sua possível relação com sexo, idade, lado e configuração radicular usando tomografia computadorizada de Conibin. Interessante desse trabalho é que está aqui, ó, ele foi analisar a prevalência mundial. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar de prevalência mundial do MV2. Numa segunda parte, então, nos sigam, né, nas nossas redes, fiquem de olho, a gente vai falar do assunto que nos interessa mais, que é a população brasileira, a prevalência de MV2 na população brasileira. Tá? Outra coisa interessante desse trabalho é que ele foi utilizado o quê? Tomografia computadorizada de feixe cônico. Então, observadores de 21 regiões foram calibrados no mundo. O tamanho da amostra incluiu 5.250 molares e foi definido por meio de um ensaio preliminar. A prevalência mundial de MB ou MV, né, americano mesiobucal, e para nós brasileiros, mesovestibular. Então, MV2, avaliada por tomografia, foi de 73,8%. Então, é como eu costumo sempre fazer aquela analogia. A prevalência mundial de MV2, avaliado por tomografia, foi de 73,8%. Ou seja, a cada 100 pessoas que entram no nosso consultório para fazer lá o nosso molarzinho, 73,8 delas têm o MV2. Isso usando como referência o mundo, mundial. A gente teve uma variação, por exemplo, de 48% na Venezuela e 97,6% na Bélgica. Ou seja, quase que 100% de todos os pacientes, né, que entraram no consultório lá na Bélgica para fazer o nosso molarzinho tem o quarto conduto. A prevalência em homens foi de 76,3% e em mulheres de 71,8%. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior com os homens na busca cautelosa desse MV2. Por que cautelosa? Porque muitas vezes a pessoa, na ânsia também de buscar esse MV2, pode causar uma perfuração ou uma iatrogenia que a gente não quer. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer para que isso não ocorra? Né? A gente vai utilizar dispositivos tecnológicos que hoje nós temos à mão, como, por exemplo, o sistema microsônico, que é microscópio mais ultrassom, que vai nos dar um desgaste menos invasivo, vamos dizer assim. MV2 foi significativamente maior encontrado em pacientes mais jovens e configurações molares com 3 raízes. Normalmente nós temos 3 raízes e na raiz mesovestibular nós temos 2 canais. Está caindo meu fone. Deixa eu arrumar aqui. Então, lógico, eu falei de uma forma resumida, mas o que é para a gente saber? Que existe esse segundo canal na raiz mesovestibular. E muitas vezes os nossos insucessos se dá por causa disso. Porque a gente acha
um canal ali na raiz mais vestibular e se dá por satisfeito. E muitas vezes a gente deixa esse segundo canal sem ser trabalhado, dependendo do nível de contaminação, a gente deixa esse canal sem descontaminar, e por isso que às vezes a gente vê na radiografia um canal lindo, maravilhoso, e dali 6 meses o paciente retorna com uma fístula, com lesão. Nossa, mas o canal na radiografia está tão bonito. Mas se a gente botar numa tomografia, numa imagem 3D, a gente observa que ficou coisa para trás. Então me acompanhe. Se tiver pergunta, pergunta, compartilha. Estamos aqui sempre para discutir, para bater um papo, para ajudar. E não percam a segunda parte dessa aula, que a gente vai falar de MV2 na população brasileira. Tá bom, pessoal? Eu agradeço e até a próxima, se Deus quiser.